Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. A gente fez essa pausa grande aí de mais de 2 semanas, na verdade porque eu acabei pegando Covid, né, depois de mais de 2 anos de extremo cuidado, enfim, tomei as 4 doses da vacina, ando de máscara até hoje, mas em algum momento de descuido aí o vírus acabou me pegando. Tive alguns sintomas, não tive febre, não tive sintomas muito graves, mas acabei ficando uns dias aí meio prostrado, né? Então a gente teve que fazer essa interrupção forçada dos vídeos aqui do canal. E para retomar os vídeos, então eu quero fazer 2 homenagens, na verdade. Eu vou fazer uma resenha hoje de uma obra muito conhecida, mas eu quero aproveitar a resenha dessa obra para fazer 2 homenagens e acabar fazendo uma, vamos dizer assim, uma resenha comparativa, porque eu vou pegar 2 obras para analisar conjuntamente, tá? Eu sei que está meio confuso, mas eu vou explicar. Nessa semana que passou agora, a gente recebeu a triste notícia da morte do Peter Brook, né? Peter Brook, um encenador inglês, um dos grandes nomes do teatro contemporâneo, morreu aos 97 anos, uma pessoa de uma importância muito grande para o teatro europeu, para o teatro americano, enfim. E um encenador que tinha ideias muito importantes e muito específicas sobre teatro. Eu, inclusive, uso o Peter Brook nas minhas pesquisas de literatura agora, porque o Peter Brook falava muito em relação quando ele falava do trabalho do ator, do encenador, ele falava muito em relação ao uso da palavra e à construção do discurso no trabalho do ator. Então, entre outras coisas, né? Então, Peter Brook foi um encenador muito importante. E para homenagear o Peter Brook, né, eu quero fazer uma análise de Hamlet, do Shakespeare, né? Que está aqui, ó. Né? Eu tenho aqui da famosa coleção de Teatro Vivo, né? O Hamlet do Shakespeare. E por que isso é uma homenagem ao Peter Brook? Porque o Peter Brook foi considerado o grande encenador contemporâneo de Shakespeare, né? E eu tive o privilégio em 2002 de assistir a uma montagem de Hamlet do Peter Brook aqui em São Paulo, né? No Sesc Vila Mariana, no Teatro do Sesc Vila Mariana, e que foi uma montagem emblemática, né? Uma encenação maravilhosa e que foi muito impactante para nós, né, que fazíamos teatro na época, enfim, e tudo mais, porque ele montou um Hamlet. Eu não vou nem falar do fato do ator que fazia o Hamlet ser negro, tá? Porque isso também foi uma inovação na época, né? Mas enfim, mas eu acho que o mais importante disso, né, apesar de achar importante, né, o protagonismo de um ator negro fazendo Hamlet, né, eu acho isso significativo, mas também o fato dele ter feito uma encenação de Shakespeare, né, uma encenação de Hamlet, Shakespeare, num palco praticamente vazio. Ele tinha um tapete vermelho, algumas almofadas e tal, e trilha sonora ao vivo, tal, músicos tocando, tal, mas assim, uma encenação num palco praticamente vazio. Então a força do trabalho do ator, né, era muito impactante, muito forte, e como a encenação combinou esses elementos muito simples para uma montagem extremamente complexa de Hamlet, né? E aí eu quero aproveitar isso e fazer uma outra homenagem, né? Por isso que eu falei que eu ia fazer com 2 obras. Porque eu quero aproveitar, já que Hamlet é uma obra muito conhecida, eu quero aproveitar e fazer uma resenha comparativa de uma outra peça chamada Hamlet Máquina, escrita pelo Rainer Miller. Vocês estão vendo aqui o livro, onde a edição brasileira mais conhecida de Hamlet Máquina, né? Que eu tenho aqui em algum lugar, eu não peguei porque o meu exemplar desse livro está um pouco velhinho já, então ele está guardado num baú, enfim. Mas eu tenho exatamente esse livro do teatro do Rainer Miller, que tem 4 peças, entre elas Hamlet Máquina.
E por que eu quero fazer essa comparação em Hamlet Máquina nessa homenagem ao Peter Brook? Porque eu quero aproveitar e homenagear um amigo meu, né? Que tá bem, tá vivo, graças a Deus tá tudo bem com ele, mas que é o René Piazentin, que em 1997, ele foi meu colega de faculdade lá na USP, tá? Em 1997 ele dirigiu uma montagem de Hamlet Máquina e eu tive o privilégio de fazer esse trabalho como ator. E eu considero um dos meus grandes exercícios como ator esse trabalho que eu fiz no Hamlet Máquina sob a direção do René, que eu não vou precisar há quantos anos, mas há poucos anos dirigiu lá no TUSP também uma montagem de Hamlet muito interessante, onde quem fazia o Hamlet era uma mulher. E foi uma montagem. E também era um palco com poucos elementos e tal, mas que não de forma nenhuma eu estou dizendo que ele estava tentando imitar o Peter Brook nem nada disso. Não, era uma montagem muito específica, de um programa que tem lá no TUSP, muito específico e tal. E ele fez uma montagem de Hamlet e foi emocionante também. Então eu quero aproveitar e fazer essas duas homenagens. Bom, Hamlet é extremamente conhecido, né? A história do príncipe da Dinamarca, enfim, a gente tem algumas frases famosas que saem de Hamlet, né? Ser ou não ser, há algo de podre no reino da Dinamarca, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa sonhar a nossa vã filosofia, enfim. Essas frases todas fazem parte de Hamlet, né? A história do príncipe da Dinamarca. E eu não vou contar aqui a sinopse, né? Aquela coisa do tio que matou o pai do Hamlet envenenado, e aí todo mundo, enfim, e ele se casa com a rainha e assume o trono, e o Hamlet fica meio nessa coisa, e aí vai, o Hamlet mata o Polônio, tem a Ofélia, enfim. Essa história toda é muito conhecida. Mas o que eu acho interessante em Hamlet é que Hamlet é uma peça que tem inúmeras camadas, né? Hamlet é uma das obras de arte, de todas as linguagens, tá? Uma das obras de arte mais estudadas de todos os tempos. Por quê? Porque Hamlet é de uma densidade tão grande, né? Hamlet tem tantas camadas de análise que as inúmeras análises feitas até hoje sobre Hamlet não dão conta dela. E essa minha muito menos, né? Porque aqui eu estou vou fazer uma análise muito superficial do que é Hamlet. Mas essas camadas inúmeras que Hamlet tem, né? Então a gente tem a camada política, né? A gente tem a camada política de todo o problema entre Dinamarca, Noruega, Polônia, enfim. E o rei Hamlet que mata em combate o rei da Noruega, enfim. E aí o filho do rei da Noruega, o príncipe Fortinbras, acaba, no final das contas, assumindo a Dinamarca depois que todo mundo morre e tal. Então tem toda essa camada política. Tem a camada política no sentido de que Hamlet é uma peça da Inglaterra, né? Foi escrita por Shakespeare no início do século XVII, né? Então a gente está lá na Inglaterra elisabetana, e tem a camada política no sentido de o que seria o bom soberano ou o mau soberano. Então toda a tragédia da Dinamarca vem porque Hamlet foi um mau soberano que não assumiu a sua obrigação natural de reinar quando o pai morreu, e aí o tio acabou reinando e isso trouxe a desgraça para o reino. E aí faz-se um contraponto a Fortinbras, que é príncipe também, né? E acaba assumindo isso. Então seria um contraponto entre o Hamlet como um mau soberano e Fortinbras como um bom soberano, enfim. Tem também um pouco essa camada de discussão. Tem a camada psicanalítica, né? Sobre a questão inclusive Freud analisa Hamlet, enfim, Freud cita Hamlet em alguns dos seus escritos. E tem toda a questão do complexo de Édipo, né? Que Hamlet teria um complexo de Édipo mal resolvido, então o fantasma do pai que aparece tem a ver com esse complexo de Édipo mal resolvido que Hamlet tem, e com isso ele não consegue, por exemplo, efetivar, concretizar a relação de amor que ele tem, entre aspas, com a Ofélia, enfim.
Então tem essa camada mais psicanalítica. E tem a camada dos discursos, né, da análise do discurso, né, porque, por exemplo, tudo que o Hamlet constrói enquanto discurso na ação da peça, essa discussão se ele está louco ou se ele está se fingindo de louco, enfim, isso tem a ver com a maneira como o Hamlet conduz a construção dos seus discursos durante a peça, né? Então essa camada de análise do discurso para tentar ver se Hamlet está louco efetivamente ou se Hamlet está se fazendo de louco, quer dizer, tudo isso, né, tem em Hamlet. O que a gente pode dizer é que Hamlet é uma peça, por exemplo, extremamente violenta, né? Você tem aí 9 personagens no núcleo principal da peça. Vamos lá. O Rei Cláudio, a Rainha Gertrudes, o Hamlet, a Ofélia, o Polônio, o Laertes, o Horácio, o Rosencrantz e o Guildenstern. Isso, você tem nove personagens nesse núcleo mais central da peça. E o Fortinbras, vamos dizer 10. O Fortinbras não está muito no núcleo central, mas é importante. Então vamos colocar 10 personagens nesse núcleo central da peça. Dos 10 personagens, 8 morrem. Nenhum de morte natural, né? A Ofélia se suicida e todos os outros morrem assassinados. Então é uma peça extremamente violenta, né? Extremamente violenta. E uma violência que vai corroendo as estruturas sociais de um reino poderoso como era o reino da Dinamarca. E aí, pegando o Hamlet Máquina do Rainer Miller, né? Então o Rainer Miller escreveu Hamlet Máquina, que seria uma versão que pega essas camadas do Hamlet, que no texto original elas estão meio que subjacentes ao discurso, né, que estão meio ocultas pelo discurso, e o que o Rainer Miller faz, me parece, é pegar essas camadas e rasgar cada uma delas e expor as entranhas de cada uma dessas camadas, né? Eu fiz Hamlet Máquina como ator em 97, como eu disse, e foi muito interessante, porque assim, o texto do Hamlet Máquina, por exemplo, então o Hamlet Máquina, ele não tem todos esses personagens, né? Ele tem basicamente o Hamlet e a Ofélia como personagens, só no palco. Os outros personagens são citados, né? São projetados e tal. Mas efetivamente de personagens no palco são o Hamlet e a Ofélia. E é muito interessante ver, por exemplo, o quanto Rainer Miller no Hamlet Máquina evidenciou a importância e a força do papel da Ofélia. Porque quando a gente pega o Hamlet clássico do Shakespeare, se a gente não faz uma leitura muito profunda da personagem da Ofélia e da própria personagem da Rainha Gertrudes, da mãe do Hamlet, a gente vai achar que se trata de duas personagens muito frágeis, né? E o que o Rainer Miller faz no Hamlet Máquina é justamente evidenciar para nós a força que essas personagens têm, principalmente a Ofélia, mas também a Rainha Gertrudes. Então a Ofélia, ele dá uma evidência de uma intensidade dramática e de uma luta muito forte, como se toda a luta interior da Ofélia no Hamlet original se transbordasse, né? Transbordasse para fora do corpo da Ofélia, para fora da mente da Ofélia, e se concretizasse diante de nós como uma luta real, efetiva ali diante da situação. Então acho que uma coisa muito legal no Hamlet Máquina é isso, é o quanto ele evidencia a força desses papéis femininos na história do Hamlet, né? Que na peça original fica mais sutil, né? Existem na peça original também, tá? Porque eu não acho que o Rainer Miller tenha inventado nada em relação ao Hamlet. O que eu acho é que o que ele fez foi rasgar essas camadas. E eu costumava brincar lá na época que a gente estava montando e dizer que o que o Rainer Miller fez foi mostrar para nós as entranhas do Hamlet, né, em todos os aspectos. A entranha psicanalítica, então essa coisa do complexo de Édipo se evidencia muito no Hamlet Máquina, né?
Mesmo a camada política, né, tá muito tá como uma ferida exposta no Hamlet Máquina, né? Então são duas peças que tratam da mesma história, e é muito engraçado isso, né? Tratam da mesma história com as mesmas camadas, você não tem nenhuma camada a mais ou a menos no Hamlet Máquina ou no Hamlet original do Shakespeare, mas são duas peças completamente diferentes. E esse é o mais mágico, tanto do Hamlet original, né, que permite, porque só uma obra muito genial permitiria uma coisa dessa, permitiria que um outro autor, séculos depois, né, porque foi no século XX, eu não lembro exatamente em que ano, década de 60, tá? Ou final da década de 50, ou década de 60. Eu não lembro exatamente em que ano que o Rainer Miller escreveu Hamlet Máquina. Mas foi por aí, tá? Então, assim, séculos depois, né? Mais de 3 séculos depois, um escritor alemão pega essa obra do teatro inglês do século XVII o que eu acho genial é que assim, não dá para dizer que ele reescreveu, porque ele não reescreveu o Hamlet. O Hamlet original tá lá. Ele não fez uma releitura de Hamlet, porque a releitura acrescenta e retira coisas da obra original. E o Rainer Miller não acrescentou e nem tirou nada, né? Eu acho que ele rasgou Hamlet. Rasgou no sentido de abriu pra gente, né? Eu acho que a melhor definição sobre Hamlet Máquina é essa. Ele rasga a superfície de Hamlet e expõe as entranhas dela para nós. Então é muito interessante ver. Então, para quem conhece Hamlet, que é uma obra extremamente conhecida, eu aconselharia a leitura de Hamlet Máquina, né? E para quem não conhece Hamlet, quem ainda nunca leu Hamlet, porque Hamlet é uma obra extremamente conhecida, mas talvez nem todo mundo tenha lido já. Eu aconselho a leitura de Hamlet e a leitura de Hamlet Máquina, porque vale a pena. E só para relembrar também, para ser fiel à minha história, eu lembro de ter assistido em 1988, 87, no final da década de 80, eu estava iniciando o meu trabalho com teatro e eu tive o privilégio de ver uma montagem de Hamlet Máquina dirigida pelo Márcio Aurélio com a Marilena Ansaldi. Ela fez essa montagem, foi um monólogo da Marilena Ansaldi em que ela fazia tudo em cena, ela contracenava com refletor de luz. Foi uma coisa louca. Eu tenho algumas imagens guardadas até hoje dessa montagem. E aí em 97, quando o René me falou, vamos fazer, eu fiquei muito feliz, né, porque eu já tinha esse lado afetivo com o texto do Rainer Miller, do Hamlet Máquina, e a montagem que o René fez foi, para mim, enquanto ator, foi um desafio muito grande, um trabalho que me trouxe muita satisfação fazer, com 3 atrizes, na época nossas colegas de faculdade também, nossas colegas de turma, né? Foi uma coisa de turma, foi um exercício de turma na faculdade, né, que a gente fez. A Manuela, a Ivone e a Marina. Foi muito, muito, muito legal, foi um trabalho muito interessante. E aí, por conta da morte do Peter Brook, eu resolvi retomar os vídeos do canal, fazendo essa homenagem a Hamlet Máquina, a Peter Brook, a Rainer Miller, ao René, né, meu colega e meu amigo, enfim, que está atuando aí, né, e que depois de montar Hamlet Máquina comigo, montou Hamlet no TUSP. Então, assim, esse vídeo é muito mais uma festividade afetiva, né, de memórias minhas enquanto ator, enquanto pessoa de teatro, enfim. E também para evidenciar uma obra que é extremamente conhecida, mas que talvez nunca se esgote em matéria de análises. Tá bom? Então fica a dica aí, Hamlet de Shakespeare, Hamlet Máquina de Rainer Miller. Tá certo?
Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se não forem nem inscritas ou inscritos. Se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal. Visitem nosso blog, nossas redes sociais. Lembrando que nós abrimos essa semana agora que passou também o chamamento para o nono número, né, para o número 9 da nossa revista Fluxos. Então quem tiver texto pode mandar para o nosso e-mail, todas as regras do chamamento estão lá no blog. Enfim, curtam nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. É uma campanha muito importante para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.